Zequinha vai dar as curiosidades da fundação de Paraíso, Zequinha. Como é que foi fundada essa cidade, esse município? Paraíso, o Fernando, pertencia ao município de Pium. A sede do município era Pium, que antes era o garimpo de Piaus, né? Pium já pertenceu a Porto Nacional. Depois, tanto é, Fernando, que Pium existe há muitos anos e oficialmente o município foi criado há 69 anos. Paraíso tem 59 anos. Oficialmente, Mas já existia antes. já existia Pium, bem antes e pertencia a Porto Nacional. Aliás, Porto Nacional é um município gigantesco. Pium é mais antigo que Cristalândia, Zequinha? É tudo de uma época só. Uma época Era só. o garimpo de Piau, onde nós temos hoje a cidade de Pium, e o garimpo de Chapada, onde é Cristalândia. Então, eram dois garimpos, tudo onde eram explorado o cristal de rocha, entendeu? E Paraíso do Tocantins recebeu os primeiros moradores por ocasião da construção da BR-14, ficou conhecida na época como Belém Brasília. É uma obra idealizada pelo Juscelino Kubitschek, o presidente da República, para o presidente JK, que passou essa incumbência para o Bernardo Sayão para construir essa rodovia que ligasse o país de norte a sul. Desbravando. Desbravando, né? E unindo o Brasil, né? Na verdade, essa região era muito esquecida, né, Fernando? Aí, com a chegada das máquinas para a construção da rodovia, que também era conhecida como a Federal, aí vieram os primeiros moradores já no final dos anos 50, né? E o primeiro morador a chegar por aqui foi José Torres, José Ribeiro Torres, vindo de Pium, o pai do ex-prefeito Essa dica aí é valiosa, anote para o concurso. Manuel de Jesus Torres. Foi o primeiro morador. Por que ele é considerado o fundador de Paraíso do Tocantins? Porque foi o primeiro a edificar uma casa onde é a sede do município. Era uma casa de comércio, Zequinha? Exatamente onde nós temos o Viola, que já foi o Saches, ali onde foi construída a primeira casa. A Companhia Nacional, que era a empreiteira da obra da rodovia, ela ficava ali pertinho da residência do senhor Luiz Coelho, no setor Bela Vista. Para dar uma ilustrada aqui para você que nos acompanha, na região ali onde nós temos o Serrano Parque Hotel, setor Bela Vista, ali que ficava o acampamento da Companhia Nacional. José Torres já conheceu o Adjúlio Baltazar, que era o encarregado de obras, responsável pelo trecho, me parece que de Crixás a Rio dos Bois, era a Companhia Nacional que ficou responsável pelo trecho da construção da BR-14, a Belém Brasília. Bom, ele veio e montou a Pensão Tocantins, para vender comida para os operários, aqueles que passavam por aqui, os curiosos. Então tinha ali o ponto de apoio na Pensão Tocantins, onde ele residia com a sua esposa, que era Dona Regina, a esposa do José Torres, e os filhos pequenininhos que vieram de Pium. Olha. Ali onde aconteceu a primeira missa, as reuniões das lideranças, né, já para tratar, que já Paraíso logo foi recebendo de imediato as lideranças iam deixando Pium, Cristalândia, Miracema, muita gente chegando para morar na região do acampamento no pé de serra. É isso aí. Aí foi ali que ele construiu a sua casa, o seu comércio. A segunda família a chegar veio de Cristalândia, José Pereira Rego, o pai da Heloísio Barbosa, da Ademir Rego, com a sua esposa, que era Dona Calu. O Zé Torres ficava na esquina, onde temos o Viola, na Bernardo Sayão, esquina com a Santos Dumont, e o José Pereira Rego fixou residência, onde era o Bar do Limão. Ali a casa foi demolida agora recentemente, mas era a mesma arquitetura até o ano passado, viu, Fernando? Ali era a residência do José Rego, com a Dona Calu, com seus filhos, né? Um vendia comida, o outro vendia querosene e até cachaça para a galera, cachaça que era fabricada no Alambique, lá em Cristalândia, que era da família Rego. Fabricada em Cristalândia mesmo? Exatamente. Lá tinha o Alambique, né, da Roseli família Rego. Camargo está falando que os pais dela também chegaram nessa época. Exatamente, muita gente, né, Roseli? Pelo que se tem conhecimento, a terceira família a chegar, a família do Ercílio Bezerra de Castro, pai do ex-prefeito Arnaud Bezerra, que também fixou residência ali pertinho, onde nós temos a Ricardos Eletro, ali era a residência do Ercílio. Eu creio que ali naquele local.
Ali, as 3 primeiras casas na Avenida Bernardo Sayão. Na Avenida né? Bernardo Sayão. Ali os primeiros moradores construíram as suas casas naquele setor. Aqui, aí Santana, né, que é uma região aqui, é Santana, mais antiga do que exatamente. Os Paraíso. primeiros moradores dizem que lá existe antes de Paraíso. Lá em Santana, que foi um povoado, hoje é o distrito, né, da região sul de Paraíso. Distrito não, um bairro da região sul de Paraíso. Distrito é lá em Santa Luzia. Que é do outro lado, né? Santa Luzia, muita gente não sabe. Para chegar em Santa Luzia, você primeiro vai pelo município de Miracema, lá na frente, é o município de Miracema. É uma tríplice divisa de municípios. O município de Paraíso, ali fica bem na divisa. Barrolândia e Miracema, ali no córrego Santa Luzia. Tá aí. Você agora... Até pouco tempo era conhecida como Santa Rosa. Aí houve uma consulta, a Câmara Municipal, o Legislativo Municipal quis ouvir a população, porque muita gente chamava de Santa Luzia, outros de Santa Rosa, e optaram por Santa Luzia pela vontade dos moradores, mas a escola que tem lá, a única, se chama Escola Municipal Santa Rosa e o distrito Santa Luzia. A cidade de Pium, o garimpo de Pium, depois de emancipada, teve como prefeito o senhor Trajano Coelho Neto, que também era da comunicação. Ele fundou o jornal Ecos do Tocantins. Eu até aconselho, sugiro a algum paraizense, você que tem a oportunidade de ir a Pium, vá lá no museu que foi reformado, já foi aberto ao público. Lá tem vários exemplares do jornal de Trajano Coelho Neto, Ecos do Tocantins, e que conta de forma detalhada a história, né, libertária do povo do norte de Goiás. Aí eu volto, né? O Totó Cavalcante, que fundou a Rádio Independência, foi um dos idealistas, né? Ele tinha um sonho de ver o Tocantins sendo criado, né? Um sonho antigo de muitos moradores, de muitas lideranças da época. Eu gosto de citar aqui Alzírio Gomes, um pessoal lá de Tocantinópolis. Isso desde... Foi criada a Conorte. Desde os anos 60? Antes disso, viu, Fernando? A Conorte era uma comissão do norte de Goiás, que foi criada exatamente para fustigar, pedir, né, as autoridades do governo de Goiás, os nossos deputados. Alguns deputados vinham aqui só para buscar votos, mas o norte de Goiás, ele teve um deputado que foi muito importante nessa história toda de criação do Tocantins, inclusive fundamental para a emancipação de Paraíso, Fernando. Jaime Florentino de Farias, deputado Jaime Faria, era de Porto Nacional, foi ele que apresentou o projeto na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás de emancipação de Paraíso, no início dos anos 80, em 63, bem no início do ano, e em outubro, de imediato, deu certo, Paraíso do Tocantins era emancipada, era desmembrada do município de Pium, com o nome de Paraíso do Norte de Goiás. Também é importante destacar, além da participação desse deputado, e o governo de Goiás, na época, era Mauro Borges Teixeira, se não me falha a memória, o município de Pium tinha 3 vereadores que representavam o povoado de Paraíso. Isaac Soares Cavalcante era vereador de Paraíso, na Câmara Municipal de Pium. Quando tinha sessão, muitos iam até no lombo do burro, mas iam participar das sessões na sede do município lá em Pium. Isaac Cavalcante, Francisco José de Moraes, França Moraes e José Pereira Rego, Zé Rego, eram os 3 vereadores na época, que foram importantes porque a Câmara ela era constituída de 7 membros, 7 vereadores, já tinha 3 que eram do povoado de Paraíso, mas que recebiam o apoio do prefeito que tinha assumido o cargo naquela época, que era José de Moraes. Zeca Moraes era o vice de Trajano Coelho Neto. O prefeito eleito foi Trajano, mas ele foi assassinado. Morreu Trajano Coelho Neto, automaticamente o vice, Zeca Moraes, assumiu o comando do município, vice assumindo o cargo de chefe do executivo, e ele também foi importante, contribuiu
para que Paraíso fosse emancipado. Não teve jeito, não deu para cercar. Muita gente deixou Pium, veio morar em Paraíso do Tocantins, aí veio a mobilização, a participação do professor José Nésio Ramos. Era um professor espontâneo que também era juiz de paz, representava o governo, foi designado para coordenar uma espécie de plebiscito, Fernando, aqui na região, e ele no lombo do burro, contando com o apoio da dona Jaci, que era esposa do França Moraes, da dona Carolina, da dona Isaíra. Dona Isaíra, para quem não sabe, é mãe do William Cavalcante, nosso grande mestre da arte da música, professor William. Dona Isaíra, Calu, Jaci e o professor José Nésio Ramos, que foi um dos responsável, tem realmente uma folha de prestação de serviço importantíssima na história de Paraíso do Tocantins, não só como educador, como líder comunitário, religioso, era um bambambam da época, viu, Fernando? A escola, lá do setor Pouso Alegre, presta homenagem a esse valoroso professor José Nésio Ramos pelos relevantes serviços prestados ao povo de Paraíso do Tocantins. E olha, eu tive uma participação juntamente com o Osmar Moraes, meu irmão, o Figueiredo, que já trabalhava na Assembleia Legislativa, para que fosse dado o nome, a nomenclatura ao professor José Nésio, que é o pai do nosso companheiro Paulo Borges, professor lá do Colégio Idalina de Paula, e que hoje é homem do rádio esportivo em Paraíso.